Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula de informática? Hoje vamos aprender algumas funções do teclado para acentuar, pontuar, fazer o parágrafo e alguns símbolos também. Vamos lá? Vocês se lembram que nas aulas nós aprendemos que para habilitar as letras maiúsculas nós devemos acionar através da Caps Lock? Em alguns teclados está escrito fixa, mas aqui neste teclado ela está sendo chamada como Caps Lock. Para habilitar é só pressionar. Nós precisamos pressionar e aí automaticamente vai acender uma luzinha. Existem teclados que ficam aqui no lado direito, tem outros teclados que ficam assim aqui na parte central do teclado, mas toda vez que a Caps Lock estiver acionada, acende uma luzinha, certo? E aí todas as letras ficarão maiúsculas. Tudo bem? Caps Lock para acionar as letras maiúsculas, legal? Agora, para as letras iniciais ficarem maiúsculas, aí eu preciso desabilitar a Caps Lock, então quer dizer que aqui vai ficar apagadinho, certo? E para eu acionar, eu preciso clicar no Shift. O Shift é esta setinha que fica aqui. Eu tenho tanto deste lado como deste lado, certo? Então, por exemplo, para eu escrever um nome próprio, que precisa de letra maiúscula, certo? O meu nome é Ellen, certo? Então, para fazer somente a minha primeira letra ser maiúscula, eu preciso primeiramente clicar no Shift. Com minha outra mãozinha eu clico na letra E. O Shift precisa estar pressionado para habilitar esta tecla maiúscula, certo? Assim que eu clicar no E, ele vai ser maiúsculo. E depois eu clico nas letras normais, sem precisar clicar no Shift, porque eu quero elas minúscula mesmo, certo? Legal. Agora nós vamos para a acentuação. Pessoal, decora uma coisa, um conceito muito importante. Toda vez que a tecla tiver dois símbolos, aqui nesse caso acentos, né? Mas eles têm dois símbolos. Lembre-se que os de baixo é somente clicar neles antes da letra, que você precisa da acentuação. Clica nela, nessa tecla, e depois na letra que você precisa da acentuação. Agora, se você tiver estes símbolos de cima, precisa acionar clicando no Shift, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, então, certo? Então, o acento agudo e o tio são acentuações que estão na parte de baixo da tecla. Então, nesse caso, você só pressiona mesmo a tecla antes da letra que você precisa ser acentuada. Agora já, o acento circunflexo e a crase são acentuações que estão em cima, acima. Para isso, vocês então vão precisar acionar essas teclas pressionando o Shift. Então, precisa pressionar o Shift mais a acentuação antes da letra, certo? Então, vamos para o exemplo. Por exemplo, então, a palavra avião que nós vamos usar o tio. Primeiro eu digito a letra A, V, I. Antes do A, eu clico no tio, simplesmente. E depois, né, eu clico no tio e depois no A. Quando eu clicar no A, esse A ele já vai aparecer com a acentuação, certo? E depois o O para finalizar, beleza? Bom, agora, o acento circunflexo, nós vamos usar aqui nessa palavra você como exemplo, é assim. Você digita o V, o O, o C. Antes do E, do você, você precisa pressionar o Shift e pressionar o acento circunflexo. Depois você solta. E quando você clicar no E, aparecerá o acento circunflexo já em cima do E, certo? Bora treinar, tá bom, gente? Pontuação. As pontuações estão nessa parte do teclado, certo? Olha aqui, ó. Nós temos a vírgula, o ponto final e o ponto e vírgula. Essas aqui também, olha, todas na parte inferior da tecla. Então, nesses casos, é somente apertar, pressionar
esta tecla. Quando você precisar de uma vírgula, só vai aqui e clica na vírgula, certo? Agora, já os casos de ponto de exclamação, que está aqui em cima, olha lá, tá em cima do 1. Os dois pontos e o ponto de interrogação, precisamos pressionar o Shift. Vamos, tá bom? Pressiona o Shift, fica pressionando e clica no símbolo desejado, beleza? Legal, pessoal. Então, aqui nós temos a vírgula, o ponto final e o ponto e vírgula. Para esses, vocês não precisam clicar no Shift, é simplesmente clicar na pontuação. Agora, para o ponto de exclamação, para os dois pontos que estão aqui em cima e o ponto de interrogação, nós precisamos pressionar o Shift, certo? Então, aqui, se eu for precisar do ponto de interrogação, eu clico no Shift com a minha mão esquerda, certo? Fico pressionando o Shift e clico no ponto de interrogação ou no símbolo que eu precisar em cima com a minha mão direita, certo? A mesma coisa para o ponto de exclamação. Eu vou pressionar o Shift deste lado com a minha mão direita no Shift e com a minha mão esquerda eu vou clicar no símbolo desejado. Neste caso é o ponto de exclamação. Tudo bem? Agora o parágrafo. Gente, para nós começarmos, vocês que vão começar a digitar textos, criar seus textos, vocês sabem que precisa de um parágrafo. Para fazer o parágrafo, nós utilizamos o tab. O tab ele é uma abreviação de tabulação. Então, ela é uma tecla tabuladora do teclado, que vai utilizar para avançar um certo espaço e parar. Lembra dos dois dedinhos quando a gente escreve um texto no caderno? Pois é, este tab são os nossos dois dedinhos. Ele é que vai determinar o espaço para a gente começar a iniciar o nosso texto, tá bom? Quando termina o nosso texto, que nós queremos ir para outra linha, nós utilizamos o Enter, tá bom? Então, a gente clica no Enter para ir para a próxima linha, para o nosso próximo parágrafo, tá bom? E não se esqueça que entre uma palavra e outra é somente um espaço que nós utilizamos essa tecla. Tudo bem até aqui? Então, para finalizar, nós vamos falar sobre a tecla com 3 símbolos, tá bom? Por exemplo, este aqui é o símbolo de grau. Estes aqui são os símbolos de números ordinais. Por exemplo, primeira, segundo ano, segunda-feira, terça-feira, certo? Então, aqui são os números ordinais que precisam acompanhar estes símbolos. Este aqui para masculino, este aqui para feminino. Tudo bem? Para acionar estas teclas, vocês precisam digitar no Alt GR, é o Alt grande, tá? Então, lembra sempre, quando tem 3 símbolos, nós precisamos acionar ele com o Alt grande, tá bom? Vamos ao exemplo? Por exemplo, uma temperatura de 36 graus. Este símbolo vai representar o grau, tá bom? Então, o que eu faço? Eu primeiro escrevo 36 e agora eu pressiono o Alt grande e pressiono o grau. E aí vai aparecer este símbolo ao lado do número, certo? Beleza. Agora, outro exemplo que nós vamos fazer é este daqui, ó. Por exemplo, 1. O 1 sozinho é só o 1. Eu vou fazer que ele aqui é a primeira série, vamos pôr o exemplo, certo? Então, aqui eu quero aquele azinho pequenininho para dizer que aqui é a primeira. Então, eu seguro no Shift e clico no A. E aí, depois, ele já vem esse símbolo aqui. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima!